Esta é a Embaixada Argentina em Caracas. E o que é que está fazendo lá a nossa bandeira, a bandeira brasileira? Muita coisa e muito simples. É a presença da diplomacia brasileira no mundo, mediando conflitos. E lá tem um conflito sério entre a Argentina e a Venezuela, que envolve a vida de 6 oposicionistas ali abrigados. O Brasil espera que os presidentes Milei e Maduro entrem em entendimentos para conduzir um país capaz de representar os interesses, já que foi revogada a custódia brasileira sobre aquela embaixada por parte da Venezuela. Não vai ser uma espera fácil, porque o Milei se declara inimigo de todos os aliados da Venezuela. E a questão de Cuba, que ele diz que é um país comunista, Nicarágua, a mesma coisa. Sobra a Bolívia, mas a Bolívia, ele também não confia muito na Bolívia, porque o regime é muito ligado ao Maduro na Venezuela. Mas aí o que é que vai acontecer? Acontecer o vácuo. O Brasil vai até um certo ponto, né, nessa sua determinação de salvar a integridade física, pelo menos daqueles venezuelanos oposicionistas. Porque a Convenção de Viena, que regula nessas relações tanto diplomáticas quanto consulares, não prevê nenhum tipo de ação nem de medida no caso de quando a revogação se dá por parte de um país e não há a substituição desse país, fica no limbo. É um abacaxi para a diplomacia brasileira, que é muito boa nisso, resolver. De qualquer maneira, o presidente da Venezuela foi ontem à televisão para dizer que todo o meu respeito pela decisão sobre o exílio do opositor González Urrutia na Espanha. O presidente também reafirmou sua vitória no pleito de 28 de julho e assegurou que os desejos da oposição de paz e harmonia para o país, manifestados pelo Urrutia já no exílio na Espanha, serão cumpridos e a paz reinará acima de tudo. Esse é um material do jornal brasileiro O Globo, que lá pelas tantas diz: ele, Maduro, também explicou que a saída do opositor foi negociada de maneira impecável, embora não tenha revelado mais detalhes sobre como ocorreu. Na verdade, ali foi uma armação diplomática feita pelo serviço diplomático da Venezuela com o da Espanha diretamente, com o presidente Sánchez, Pedro Sánchez, que é um socialista, né? Um socialista daqueles que prega e que defende a unidade latino-americana, muito ao contrário daquele outro socialista, o Felipe González, que está a favor da direita mais reacionária da Espanha e defende inclusive a intervenção militar na Venezuela. O Pedro Sánchez, que aliás está em visita a Madrid, e tudo isso ocorreu na sua e toda aquela celeuma em torno da embaixada no sábado ocorreu quando ele estava viajando para Pequim. Ele tem aconselhado, claro, a seus assessores a agir com a maior prudência possível. E foi isso que tornou possível a negociação direta com o governo da Venezuela, apesar de o governo espanhol negar essa negociação. Mas com quem o governo espanhol iria negociar se não fosse com o governo Maduro? Não tem outro governo lá. Até aquele presidente interino, o tal do Juan Guaidó, como ele se dizia, né? Muito importante se dizia,
era reconhecido por 50 países no mundo, inclusive Estados Unidos, Europa, Japão e todo o mundo ocidental. Mas não tinha governo. Então era o próprio Maduro. Mas estas são também sutilezas da diplomacia que cabem também relevar, dada, né, a grandeza do fim, que é a preservação da tranquilidade e da paz no país ou na região. E aí o Maduro diz o seguinte: tenho muitos defeitos, ainda segundo a matéria do Globo, mas um dos valores que pratico é a palavra. Conduzi esse processo coletivamente com uma equipe, e olha que na equipe do Maduro participava, além da vice-presidente Delcy Rodrigues, seu irmão, o Rodrigues, presidente da Assembleia Nacional, e quem mais? O ex-primeiro-ministro, o ex-presidente da Espanha, o Zapatero, José Luis Zapatero. Olha ali o nível daquela conversação. Zapatero, como se sabe, é muito próximo do presidente Sánchez. É também do PSOE, o Partido Socialista Obreiro Espanhol, mas da linha nacionalista ou da linha popular e não reacionária. Sobre sua contestada vitória nas eleições, Maduro disse que jogou limpo e ganhou limpo. Também afirmou que hoje o país está tranquilo e aplaude o que aconteceu. Aqui tem uma foto, com o Urrutia Pacífico, olhando ali o horizonte. Eu não sei exatamente de onde é isso, se é já em Madrid ou se ainda é em Caracas, porque a foto do New York Times não cita nem data nem local. Alvo de um mandato de prisão e 5 acusações criminais movidas pelo Ministério Público, González, o candidato que se diz vencedor, chegou ao país europeu no domingo. Ele estava escondido desde 30 de julho, ficando um tempo na Embaixada da Holanda em Caracas, antes de ser transferido para a Embaixada Espanhola, em 5 de setembro. Aqui tem um dado importante a assinalar, que é a proximidade física e geográfica das duas embaixadas. Uma praticamente fica de frente para a outra, numa praça lá onde ficam a maioria das embaixadas, em Caracas, capital da Venezuela. O avião em que viajou o candidato, pousou por volta das 16 horas, no horário de Brasília, na base aérea de Torreón, perto de Madrid. Um detalhe: o avião era um avião da Força Aérea Espanhola, que foi da República, chegou a esperar o Urrutia na República Dominicana. E de Caracas até a República Dominicana, o Urrutia viajou num avião da Presidência da República da Venezuela. Um avião lá, coincidentemente, igualzinho àquele que foi apreendido pelos Estados Unidos, ainda também na República Dominicana. E aqui a gente volta ao ponto central dessa questão, que é a questão diplomática, que deve ser bem tratada, porque a diplomacia, como a gente sabe, é lenta, às vezes quase parando, mas sempre tem resultados, e resultados práticos, como foi esse caso da Venezuela. Aí você vai dizer: não, mas o Maduro ganhou. Eu digo: olha, mas quem ganha é quem sabe jogar o jogo. O caso brasileiro, por exemplo, o Lula não quer se meter em polêmica. O Lula se calou, foi lá para Manaus hoje e não quer falar sobre o assunto. Deixa que o Itamaraty resolva isso, O Itamaraty está lá também. O Itamaraty não pode falar muita coisa, porque um funcionário não pode, entrar em contradição com o presidente da República. De qualquer maneira, está lá a bandeira brasileira representando o Brasil
esse nosso novo poder ali de presença, não é presença no exterior, presença para mediar conflitos, inclusive o da Ucrânia, o da Palestina, e mais ainda, né, também para integrar povos, como é o caso dessa reunião da cúpula, a que eu atribuo grande importância histórica, que é essa cúpula de Kazan, uma cidade ali perto de Moscou, e que vai ocorrer entre os dias 22 e 24 de outubro, a reunião dos chefes de Estado dos BRICS, juntamente com outros 20 ou 30 chefes de Estado convidados, inclusive o presidente da Turquia, Recep Erdogan.